E aí, dando prosseguimento à explicação do assunto de clima, falando um pouco, voltando para a ideia da circulação atmosférica, vamos lembrar do seguinte detalhe. Eu disse para vocês, olha, vai acontecer a circulação atmosférica e isso se dá graças à diferença de pressão, tá? O que é que vai acontecer então? A Terra tem uma forma esférica e essa forma esférica faz com que a Terra receba quantidades diferentes de calor, tá bom? Então o que é que vai acontecer? Quando você começa a analisar, então tá aqui, ó, zona de alta e baixa, alta e baixa, alta e baixa. O que ele está querendo me mostrar nessa imagem é justamente essa troca de calor que acontece na Terra. Tudo bem? Então, como é que acontece essa troca de calor? O ar frio sai da área fria em direção à área quente. Disse para vocês, área de alta latitude, zona fria. Então o vento sai da zona de alta pressão, alta latitude, alta pressão, em direção à zona de baixa pressão. Baixa pressão significa dizer que tem maior temperatura. Lembrando, zona de alta pressão é a zona justamente que dispersa vento. O vento sai do frio em direção à área quente. Então o vento ele sai do frio e ele chega na área quente. Quando chega na área quente ele aquece e ele volta. Esfriou, desce, aqueceu, voltou. Vai acontecer então essa circulação atmosférica. O vento sai do frio em direção ao quente. Então o que eu quero que vocês percebam nessa história toda é o seguinte, é que essa circulação atmosférica ela se dá graças à diferença de pressão. Então já caiu na prova do Enem. O vento se desloca do litoral para a área continental, do continente para o litoral, tá? Dependendo da hora do dia. Tá, mas por que isso acontece, Marcos? Acontece por causa da diferença de pressão. Essa diferença de pressão faz com que aconteça então a circulação atmosférica. Tudo bem? Então quando a gente começa a analisar uma outra situação, vamos perceber o seguinte. Se eu seguir esta mesma direção no mapa, se eu seguir esse mesmo sentido, significa dizer que eu estou seguindo uma mesma latitude. Você pode observar que ao analisar esse mapa que está sendo colocado aqui para você, você percebe o predomínio de uma determinada cor. Esse predomínio de uma determinada cor significa dizer que esses pontos aqui da Terra estão localizados na mesma latitude, que provavelmente terá o mesmo clima. Marcos, eu percebo que em algumas situações essa predomina uma cor, mas sofre algumas pequenas variações. Verdade. Mas por que acontecem essas pequenas variações? Justamente por causa da atuação dos fatores do clima, que de alguma forma acaba gerando algum tipo de alteração na característica climática do lugar. Pode ser um relevo muito alto, que pode funcionar como uma barreira orográfica, ou num ponto mais alto ser muito frio. Então você vai começar a analisar que esses fatores do clima, eles podem de alguma forma influenciar para que haja essas colorações diferentes nessa faixa latitudinal, tá bom? Então não esqueçam, sempre que você trabalhar o termo latitude, eu vou ter que relacionar a questão climática. Mudou justamente o clima, mudou a latitude, tá bom? Sempre que você se deparar com o termo latitude, lembra, mudança climática. Mudou a latitude, muda o clima, muda a vegetação, muda a umidade e por aí vai, tá bom? Então o que é que você vai perceber? Quando eu dou uma observada, aqui na legenda do mapa, ele está me dizendo o seguinte, que essa coloração amarela é justamente clima desértico, clima árido. Então tá aqui, ó, árido, árido, árido. Você pode observar. Se você seguir essa mesma latitude aqui, pode observar, você vai perceber que tem clima árido aqui na América do Sul, tá bom? Na costa justamente oeste da América do Sul. Você tem clima árido aqui no continente africano. Você tem clima árido aqui na Oceania. E aí você não tem clima árido no Brasil. Você seguindo uma mesma faixa latitudinal, predomina uma característica climática. No Brasil isso muda. Isso aqui mais precisamente fica localizado na região sudeste. Qual é o fator que explica a região sudeste
não ter este clima árido? O fator que se explica é justamente da seguinte forma. A umidade que surge aqui na região norte do nosso país, ela vai justamente sendo levada em direção ao oeste da América do Sul. Só que nesse oeste da América do Sul você tem a Cordilheira dos Andes, que é uma barreira orográfica, que são paredões que funcionam como se fosse um muro, aonde esse vento bate e volta. Então essa umidade se forma aqui e ela vem nessa direção. Quando ela encontra com essa Cordilheira dos Andes, ela bate e desce em direção ao sudeste brasileiro, levando umidade para o sudeste do nosso país. Tá, o que isso tem a ver, Marcos? O que tem a ver é o seguinte, que se essa região sudeste do Brasil não é uma área árida, não é uma área desértica, isso se dá justamente pela atuação dessa umidade que sai da região norte e que vem parar aqui na região sudeste. Essa umidade que sai da nossa região e vai em direção ao sudeste, nós chamamos isso de rios voadores. Essa umidade que sai daqui da nossa região, que vem para cá para o sudeste, bate e desce. Nós chamamos isso de rios voadores. Tudo bem?